Paz. Eu comecei a ler o livro da Elizabeth George e vou aproveitar para ler com você que vai me ouvir. Muito obrigado por me assistir, por meditar comigo, né? Então nós vamos meditar nesse livro, vamos começar logo. Preparando-se para continuar a crescer. Alguns anos atrás, quando eu fiz uma palestra em um retiro para mulheres em Bellingham, Washington, pernoitei na residência de um casal amável e acolhedor. Depois de estacionar o carro na garagem atrás da casa, passamos por uma linda macieira enquanto atravessávamos o quintal. Por ter nascido no sul da Califórnia, onde só existem laranjeiras, eu fiz um comentário sobre a beleza daquela árvore. Esse comentário levou Jennifer, minha anfitriã, a me contar a história da macieira em seu quintal. Tom, o marido de Jennifer, cuida da magnífica árvore desde que se mudou para aquela casa. Ele queria saborear as maçãs do tipo Golden Rosé e empenhou-se muito para melhorar a produção da macieira. Depois de fazer algumas pesquisas, fiz enxerto de alguns galhos retirados da sua velha macieira, Grevenstein, e de vários brotos de uma macieira do tipo espartano. Ao longo dos anos, Tom dedicou-se a nutrir, fertilizar, regar, podar, amarrar os galhos, borrifar água e produtos contra pragas e proteger essa árvore. Seus esforços foram recompensados quando ele, com o passar do tempo, a viu se desenvolver. E a produção daquela macieira é estupenda. Tom precisa sustentar seus galhos com estacas, quando ficam abarrotados de maçãs para evitar que se quebrem. E quando a fruta amadurece, é a vez de Jennifer entrar em ação. Ela apanha 3 espécies de maçãs e faz com as frutas tudo o que você pode imaginar. Cozinha, enlata, esmaga, prepara molhos para pratos doces e salgados, desidrata, corta em fatias e em cubos e congela. Na noite em que eu jantei em sua casa, Jennifer serviu maçãs crocantes na sobremesa. E quando parti, na manhã seguinte, ela me deu um saco plástico cheio de maçãs desidratadas para eu comê-las no avião. Quando penso na macieira daquele casal, eu não posso deixar de refletir sobre o fruto da nossa vida como mulheres cristãs. Será que você e eu, que somos servas de Deus, não deveríamos prestar um pouco mais de atenção à nossa produção de frutos espirituais, como fazem Jennifer e Tom com a macieira? Será que não deveríamos estar colhendo ativamente o fruto do Espírito em nossa vida, a fim de refletir a glória de Deus e a beleza de Cristo? O que você e eu estamos fazendo para desenvolver esses frutos espirituais? Que atitudes práticas podemos tomar para nos tornar mais semelhantes a Cristo em nossa caminhada com Ele no dia a dia? Compreendendo o fruto do Espírito. Bem, minha amiga, da mesma forma que Tom estudou para aprender mais sobre sua macieira e o fruto que ela produz, você e eu precisamos estudar a palavra de Deus para compreendermos melhor o fruto do Espírito Santo e a maneira como ele se desenvolve. Ao longo da Bíblia, a palavra fruto refere-se à evidência de que está dentro de nós. Do que está dentro de nós. Se o que existe dentro de nós for bom, o fruto da nossa vida também será bom. Mas se o que existe dentro de nós estiver podre, o fruto da nossa vida será de má qualidade. Qualquer pessoa que tenha recebido Jesus como seu Salvador e Senhor e que tenha Cristo no coração produz fruto bom, o fruto de justiça. Filipenses 1:11. Porque Deus resplandece em sua vida. O fruto do Espírito foi descrito como aqueles hábitos virtuosos que o Santo Espírito produz no cristão. O apóstolo Paulo relaciona esses hábitos virtuosos em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tenho certeza de que, assim como eu, você almeja que essas características nobres façam parte de sua vida. Mas como podemos conseguir isso? Talvez se eu me esforçar mais. E é o que geralmente pensamos. Mas Jesus ensina e exemplifica que uma atitude individual do tipo faça você mesma não é a resposta. É maravilhoso e reconfortante compreender que o fruto do Espírito pode ser produzido em nossa vida da mesma maneira que foi produzido na vida de Jesus. Somos abençoadas com uma colheita de espiritualidade quando nos entregamos a Deus e permitimos que o seu Espírito opere em nós durante nossa jornada pela vida. Enquanto você e eu
percorremos juntas a lista de Deus sobre os frutos que Ele concede à nossa vida, analisaremos a beleza e a profusão desses frutos e examinaremos cada um deles individualmente. Não podemos, porém, esquecer que os 9 frutos formam um conjunto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estão interligados em nossa caminhada com Deus. Eles são semelhantes a um fio com lâmpadas de Natal. Existe um fio com muitas lâmpadas, o qual, quando ligado na corrente elétrica, faz com que todas elas acendam de uma só vez. No entanto, se uma lâmpada se apagar, todas as outras ligadas ao fio também se apagarão. É assim que o fruto de Deus é produzido em nossa vida. Nenhum deles pode faltar, e para ser o fruto de Deus, todos devem estar evidentes. Necessitamos também lembrar que esses frutos atuam em conjunto e, portanto, são produzidos em nossa vida da mesma maneira. São semelhantes a um relógio que contém muitas peças. O relógio pode ser desmontado para limpeza e conserto, mas cada peça precisa estar no lugar certo para que volte a funcionar. Neste livro, você e eu analisaremos separado e cuidadosamente cada fruto do Espírito e depois veremos como funcionam para formar um todo. Essa característica, pelo fato de formar um todo, são produzidas da mesma maneira. Tudo que for dito a respeito de uma característica é uma verdade que se aplica às outras 8. Né? Você viu que são 8 frutos do Espírito. Eles formam uma unidade, 9, interligada e relacionada entre si, que é produzida quando nos voltamos para Deus. Caminhar pelo Espírito e cultivar o fruto do Espírito é disto que este livro trata. Você e eu podemos caminhar mais perto de Deus e produzir muitos frutos quando submetemos nossa vida a Ele. À medida que examinarmos cada fruto do Espírito, analisaremos também a vida de Jesus para ver o que eles representam na vida dele. Quando seguimos o exemplo da vida do Filho de Deus aqui na terra e caminhamos em obediência, produzimos frutos que glorificam o nosso Criador e Senhor. Então, o livro é isso aqui, ó. A Caminhada de uma Mulher com Deus, Elizabeth George. Compreendendo os problemas. Antes de começarmos a aprender como deve ser a nossa caminhada com Deus, seria melhor conhecer 2 pedras de tropeço que encontraremos ao longo do percurso. A primeira é o legalismo, um problema para nós, os cristãos de hoje, da mesma forma que foi para os crentes da época de Paulo. Legalismo é uma estrita obediência a um conjunto de leis que ultrapassa o que está escrito na Bíblia. 1 Coríntios 4:6. Vamos ver então. Aqui. 1 Coríntios 4:6. Para não passar correndo, vamos saber. Já estava até no 1 Coríntios aqui. 4:6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo e a favor de um contra o outro. É 1 Coríntios que ela falou, né? 1 Coríntios 4:6. Foi o que eu li. Certo. Acabei de ler. Então, na verdade, Paulo escreveu aos Gálatas porque alguns falsos profetas chamados judaizantes estavam ensinando que era preciso seguir as leis do Antigo Testamento mesmo depois da profissão de fé em Cristo. Essa doutrina ia de encontro a tudo o que Jesus ensinou e também a verdade fundamental que diz que o homem se aproxima de Deus apenas pela fé. Ela também fomentava uma forma inaceitável de legalismo e religião, baseada unicamente em obras. Paulo, portanto, exortou os crentes a permitir que o Espírito de Deus cumprisse a lei para eles e por meio deles. Se eles apenas andassem no Espírito, Gálatas 5:16-25, permaneceriam dentro da lei de maneira natural e maravilhosa. Outro problema, minha amiga, que você e eu temos em comum com os crentes da Galácia, é que aquele que enfrentaremos até o dia de nossa morte, isto é, o conflito entre a carne e o Espírito, que começa no instante em que depositamos nossa fé em Jesus Cristo. Paulo escreve: porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5:17. Esses desejos da carne resultam em obras da carne. 5:19. Pecados e depravações que Paulo relaciona em Gálatas 5:19-21. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Minha querida
medida que fraquezas são evidentes em sua vida, peça a Deus que a ajude a identificar suas tendências e obras carnais, repetindo em forma de oração as palavras sinceras de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Em seguida, confesse tudo o que Deus lhe revelar e submeta-se mais uma vez ao poder transformador do seu espírito. Isto é que significa andar no espírito. Compreendendo o chamado para andar no Espírito. Você não ficou feliz quando viu que logo após a medonha lista de pecados, Paulo passa a falar do fruto do Espírito? Gálatas 5:22? Em marcante contraste com as obras da carne, Paulo faz uma descrição maravilhosa do fruto produzido em nossa vida quando andamos no Espírito. Se você e eu andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. 5:16. E poderemos obter vitória sobre a carne. Mas o que nós, mulheres cristãs, devemos fazer para andar no Espírito? Em palavras simples, andar no Espírito significa viver cada momento em completa submissão a Deus. Andar no Espírito significa querer agradá-lo com pensamentos, palavras e ações. Andar no Espírito também significa permitir que Ele nos guie em cada passo de nossa caminhada, significa permitir que Ele trabalhe dentro de nós para que possamos glorificar a Deus. Compreendendo o que significa permanecer em Cristo. Apesar das muitas sugestões práticas que eu apresentei em nossa jornada ao longo deste livro, se quisermos cultivar o fruto do Espírito em nossa vida, jamais devemos perder de vista aquilo que a Bíblia ensina claramente. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:12. O próprio Paulo lamentou, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7:18. Somente quando andamos no Espírito que evidenciamos a presença de Cristo em nossa vida. E Deus nos concede esta graça quando permanecemos em Cristo. Você já teve a curiosidade de saber o que significa permanecer em Cristo? Na eloquente alegoria de João 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e exorta seus discípulos, tanto daquela época como de hoje. Permanecei em mim. Os seguidores de Jesus só poderão produzir frutos se permanecerem nele. 2:4-5. Essa exortação é feita quando Jesus profere suas palavras finais para instruir seu pequenino rebanho. Palavras referentes à sua morte, palavras de conforto e admoestação, palavras de paz e oração. Jesus explica que mesmo depois de sua partida, seus discípulos continuarão em comunhão com ele, se permanecerem nele. A mesma oportunidade existe para você e para mim hoje, minha amiga. Se quisermos produzir frutos para o reino de Deus, devemos permanecer em Cristo. Essa permanência foi definida como comunhão contínua com o Senhor. Permanecer em comunhão com Ele e ser submisso à sua vontade e manter contato com Jesus, um contato constante. Tenho certeza de que você deseja, da mesma forma que eu, permanecer em Cristo. Mas o que podemos fazer para manter contato constante com Jesus? O que podemos fazer para permanecer em nosso Senhor, ficar perto de Deus e habitar nele como Ele habita em nós? O que você e eu podemos fazer para compartilhar mais de sua vida, experimentar de maneira mais completa sua presença em nossa vida? Reflita sobre esses passos práticos para andar mais perto dele. O próximo nós vamos estudar no outro vídeo. A paz.